fará uso da palavra a bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, Ana Paula Martins. Muito bom dia a todos e a todas. Senhor representante do Secretário de Estado da Saúde e da Senhora Ministra da Saúde, Dr. Rui dos Santos Ivo, senhores bastonários e representantes farmacêuticos da AFPLP, senhor Presidente do Congresso Nacional dos Farmacêuticos e do 14º Congresso Mundial dos Farmacêuticos de Língua Portuguesa, senhores convidados, ilustres convidados, bastonários de outras ordens profissionais e outros tantos que a nós se quiseram juntar desta forma digital e virtual, caros colegas, a pandemia não nos venceu e não nos vencerá. A prova é de que, contra ventos e marés, avançamos com este Congresso, cuja persistência fica a dever-se ao seu Presidente, Hélder Mota Filipe. Quero deixar-lhe uma palavra de gratidão, em nome da Direção Nacional da Ordem dos Farmacêuticos, bem como à professora Carla Torre, a nossa Secretária-Geral, personalizando nela toda a organização. A luta que teve para conseguir encontrar parceiros, aos quais estamos imensamente gratos, por não nos terem deixado sozinhos. Sem vós, não teria sido possível. Desta vez, este Congresso, bem como o Congresso da AFPLP, deve-se exclusivamente ao incomensurável esforço que os serviços da Ordem tiveram para conseguir que aqui estivéssemos, sem de forma nenhuma, e bem pelo contrário, como se verá, comprometêssemos o precioso financiamento dos membros da Ordem dos Farmacêuticos para esta atividade através das suas cotas. Quem nos ajudou está à vista, consta do programa e são parte integrante para nós deste Congresso. Aprendemos assim que é possível fazer congressos de forma diferente, menos onerosos, sem precisar de expositores e feiras, apenas de bons programas e, quando a pandemia passar, de estarmos juntos, juntar de novo à profissão os nossos afetos. Porque os farmacêuticos são gente de vocação humanista, que precisam efetivamente estar cientificamente atualizados, poderem encontrar-se, ainda que por um dia, e sem nenhum tipo de luxos, poderem debater os assuntos que a profissão exige e os cidadãos merecem. A presença, ainda que distante, dos nossos colegas de Angola, Cabo Verde, São Tomé, Guiné-Bissau, Brasil e Moçambique consolidam a nossa união farmacêutica, a grande família de nações que, através de uma língua comum, se enamoram entre culturas. Somos 220 mil farmacêuticos para 440 milhões de pessoas que falam português. Com semelhanças, diferenças, mas acima de tudo com um projeto comum, saúde para todos, que fomos construindo e continuaremos a construir mais do que cimentado nos afetos, tão importantes, na confiança que nos merecemos. Sabemos que, tal como o farmacêutico e um dos maiores poetas do século XX, brasileiro, Carlos Drummond de Andrade, escreveu: "Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. O nosso caminho foi, é e será cheio de pedras." Talvez por isso, outro enorme poeta da lusofonia, Fernando Pessoa, terá escrito: "Pedras no caminho? Um dia, com elas, irei construir um castelo." E é em tempos muito adversos como aqueles que vivemos que sabemos o valor da palavra confiança e construir. Confiança nas instituições, confiança em quem as dirige, confiança nos nossos pares, confiança de que façamos o que fizermos na vida, somos, antes de mais, farmacêuticos e cidadãos. E fazer parte desta profissão exige muito mais responsabilidades do que direitos. Ou se é, ou se não é. Não tem momentos de suspensão.
E foi por isso que, justamente ontem, a direção da Ordem dos Farmacêuticos decidiu distinguir, conforme já foi referido aqui pelo professor Hélder Mota Filipe, decidiu distinguir, dizia eu, o Dr. Tebar Miranda com a medalha de honra da Ordem dos Farmacêuticos. Alguém que logo nas primeiras 3 palavras que nos dirigiu, a todos nós, em agradecimento, disse, e cito, de tudo o que fiz na vida, e eu digo, e foi tanto, foi só possível fazê-lo porque sou farmacêutico. É desta alma que precisamos, desta coragem de que somos feitos, deste rigor existencial que faz com que sejam os outros a reconhecer-nos e não cada um de nós a procurar o seu reconhecimento individual, ainda que legítimo. Quero agradecer aos farmacêuticos a postura e a coragem com que têm enfrentado a pandemia, desde março. A dignidade. Quero dizer-lhes que a população nos está reconhecida, que conta connosco, que nos procura. Quero pedir-vos que não desistam, exaustos que estão, porque ainda falta muito para sairmos desta crise. Mas só sairemos dela se todos nós, farmacêuticos, outros profissionais da saúde, se o povo português resistir, se unir e trabalhar para salvar o país. Numa data que recentemente passou quase despercebida, o 25 de novembro, há uma frase do general Ramalhianes que nos deve fazer pensar até em tempos de pandemia. E cito, a desobediência civil, diz Ramalhianes, não é o nosso problema. O nosso problema é a obediência civil. O nosso problema é que pessoas por todo o mundo têm obedecido às ordens de líderes e milhões têm morrido por causa dessa obediência. O nosso problema, diz o presidente Ramalhianes, é que as pessoas são obedientes por todo o mundo face à pobreza, à fome, à estupidez, à guerra e à crueldade. O nosso problema é que as pessoas são obedientes enquanto as cadeias se enchem de pequenos ladrões e os grandes ladrões governam os países. E, caros colegas, não contem com as denominadas elites que em momentos históricos ou fugiram ou se aproveitaram da situação para melhorar de vida. Contem convosco, contem com a união entre todos nós. Promovam, se for preciso, as rupturas necessárias e fundamentais com o passado, mas estejam do lado da solução. E a solução tem que ser o que melhora a vida das pessoas, o que lhes dá maior saúde, melhor saúde, mais dignidade, maior acesso ao medicamento com segurança e qualidade, que não as abandona dos domicílios quando precisam de fazer análises clínicas, que garante o funcionamento dos serviços farmacêuticos hospitalares durante 12 a 14 horas por dia de jornada diária, contínua, para que nenhum português fique sem a sua medicação. Farmacêuticos hospitalares sempre estão dedicados ao SNS, mas que durante 20 anos não viram a sua carreira reconhecida e agora estão há mais de 1 ano à espera da residência. E de reunião em reunião vão sendo adiadas as condições para que os orçamentos gerais de Estado, ontem foi aprovado o de 2021, preveja a entrada de farmacêuticos fundamentais ao funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. Esta é uma preocupação da Ordem dos Farmacêuticos e que durante 4 anos e meio do meu mandato como bastonária investiu toda a sua atividade política no cumprimento deste objetivo. Agora, é tempo daqueles que, sendo farmacêuticos, se movem nos corredores do poder, fazerem também o trabalho que lhes compete. Estou muito confiante que o farão, porque agora diria que tudo está facilitado. Ou seja, já não falta tudo. O pior embate já aconteceu. E que de uma vez por todas tenhamos farmacêuticos nos centros de saúde. Não haja equívocos sobre as nossas propostas. A trabalhar com as equipas dos cuidados de saúde primários, não para abrirem farmácias ao público, não para dispensarem medicamentos hospitalares ou outros, porque essa experiência já a tivemos com as farmácias de venda ao público nos hospitais e já sabemos o que ela significa.
mas sim para fazerem uma importante função de qualificação da terapêutica, de articulação farmacoterapêutica com os farmacêuticos comunitários, como acontece na nossa vizinha Espanha. Porque não então a contratação de pelo menos 350 farmacêuticos para os cuidados de saúde primários, tantos quanto os centros de saúde e as unidades de saúde familiares? Fica aqui a proposta. Temos um importante trabalho para fazer com os lares e vamos fazê-lo, valorizando o papel dos farmacêuticos comunitários que já hoje fazem em muitos lares deste país um trabalho extraordinário. Na Rede Nacional de Cuidados Continuados, temos também propostas estudadas e que já apresentámos, e o caminho faz-se caminhando. Senhor representante do Governo de Portugal, caro Dr. Rui Ivo, são centenas as mensagens e cartas que recebo diariamente dos farmacêuticos que aqui represento, e nada melhor para lhes fazer justiça do que usar as suas próprias palavras para lhe pedir que expresse à Senhora Ministra o nosso estado de alma. Isabel Barros Alves, farmacêutica. Acha mesmo, Ana Paula Martins, que os interesses dos farmacêuticos têm sido defendidos? Os farmacêuticos têm sido cada vez mais usados pelo Estado quando convém e são logo descartados quando já não são precisos. Onde falhamos na distribuição de medicamentos hospitalares? Agora querem colocá-los no centro de saúde, onde nem sequer os utentes são atendidos. Faz lembrar o projeto Troca de Seringas, em que os centros de saúde marcavam horários para o fazer. Nunca vendi tantas seringas de insulina como nessa altura. Ando nisto há muitos anos e nunca me senti tão desmotivada como agora. Para as farmácias ficam as despesas de adaptação às exigências do Estado. Mas disso ninguém fala. Os preços e as margens mais baixos da Europa. Mas desenrasquem-se. Façam omeletes sem ovos. Não, senhora bastonária, não temos sido defendidos. Viriato da Costa Pinto, farmacêutico. Sou licenciado em Ciências Farmacêuticas em 1990. Especialista em Farmácia Comunitária em 2009. Mestrado integrado em 2012. Sinto-me completamente desiludido, cansado e desorientado com toda esta situação criada à volta dos testes rápidos SARS-CoV-2. Diariamente sou confrontado por autarcas, que também sou, por presidentes de IPSS, que também sou, com pedidos de ajuda, tanto de EPIs, como nesta fase de apoio na distribuição e realização de testes. As pessoas estão mal informadas, não sabem se estão infectadas, relaxam e disseminam a pandemia. É urgente que a Ordem dos Farmacêuticos tome uma posição mais dura sobre o assunto, porque o registro na entidade reguladora da saúde não tem opções para as farmácias, porque dizem ser preciso pessoal especializado. Quem é esse pessoal? Os farmacêuticos não são competentes para fazer estes testes? Resido numa zona de Gouveia e trabalho em Ceia, bem no interior, onde abundam lares e falta de pessoal e meios. Os trabalhadores dos lares propagam a epidemia, criando todos os dias novas cadeias de transmissão, porque escondem a sua condição de infectados para não perderem o sustento, para não passarem fome. É urgente simplificar todo este processo, sob pena de se tornar incontrolável e entrarmos em completa ruptura no Serviço Nacional de Saúde. Eu, como farmacêutico, autarca de uma vila do interior, presidente de uma IPSS com creche e jardim infantil com cerca de 50 crianças e mais de uma dezena de funcionários, para além dos utentes de 2 lares a quem vamos dar apoio, não vou ficar de braços cruzados e vou mesmo fazer estes testes para ajudar a salvar os meus conterrâneos. E a minha resposta, caro colega Viriato, como bastonária da nossa ordem, que ainda sou, enquanto nos forem dados poderes de regulação da profissão para exercer boas práticas e defender a saúde pública, lhe afirmo que vai em frente e a sua ordem estará ao seu lado, para o defender se for preciso, em nome da população que está a ajudar e a salvar, como o seu juramento ético obriga. Chega de tanta lei que não tem aplicabilidade. Normas e mais normas que não se conseguem decifrar. Meses de espera por legislação para renovar a receita médica, que até tinha tido uma proposta conjunta da Ordem dos Médicos e dos Farmacêuticos. Por um modelo de dispensa em proximidade coerente, que respeita a intervenção farmacêutica na sua dimensão fundamental, a segurança.
e que defenda o princípio ético da autonomia e liberdade de escolha da pessoa que vive com doença. Tanto o grupo de trabalho, tanto o perito, tanto o comentador. Chega de nos colocarmos uns contra os outros só porque a descoordenação, o desnorte, a exaustão e o desespero nos divide. Uma profissão transforma-se e não o faz ao sabor dos ventos políticos. Porventura, algum de nós acredita que quem exerce a ação política tem a determinação de valorizar os farmacêuticos? A não ser que sejam eles próprios, farmacêuticos, nós, os políticos, se lá chegarem, e que disso não esqueçam quando lá chegam. Não contem com o reconhecimento dos políticos nem das autoridades, porque esse reconhecimento não virá a não ser no formato de palavras bonitas ao sabor da conveniência de cada um. Porque em tempos muito críticos, como aqueles que vivemos, há os que vão para o terreno ver o que se passa, que lá vivem todos os dias e que mobilizam todas as suas forças para solucionar os problemas dos seus concidadãos, fazendo serviço público. E há os que se fecham nos gabinetes, fazendo aparições na comunicação social pouco esclarecedoras e que desta forma, mesmo com muito boa vontade, estarão sempre longe do campo de batalha. E a guerra é decidida pelos políticos, mas feita por militares bem treinados. A cada um o seu talento, já Sun Tzu escreveu no seu manual há uns milhares de anos. Por isso, sim, precisamos de fazer menos leis e dar mais autonomia, confiar mais no nosso capital humano na saúde, nos nossos profissionais, nos nossos hospitais, em quem os administra, nos nossos centros de saúde, nas nossas farmácias, nos nossos laboratórios, na nossa indústria farmacêutica. Se não formos nós, país, a resolver a pandemia, quem o fará? Depois do que vimos acontecer com a campanha de vacinação da gripe, o que veremos acontecer com a vacinação para a Covid-19? Daqui a um mês, saberemos. Portugal já foi classificado com risco zero pelo Governo. Algo que desconhecíamos no mundo da ciência e da epidemiologia e até da matemática. Risco zero. Ao que chegamos, colegas. Ao que chegamos. Queira Deus que o Governo esteja certo e que as leis da vida sejam pela primeira vez desafiadas e reescritas, descobrindo afinal que o risco zero existe, sobretudo numa operação tão complexa, sensível e delicada como a das vacinas da Covid-19. Desejamos o maior sucesso ao seu coordenador, Dr. Francisco Ramos, cuja experiência de governação nos deixa enormes expectativas e a quem todas as responsabilidades serão pedidas. Mas este governo é feito de futuro. Este Congresso é feito de futuro. Porque nós ficaremos para o futuro. Para depois de tudo isto. E o que não nos mata torna-nos mais fortes. Se estivermos unidos. Mas atenção, estar unido, ser capaz de gerar consensos, não é ter unanimismos. É também ter a coragem de pensar de forma diferente, com argumentos sólidos e perceber que nenhum de nós vale mais do que o outro, a não ser pela experiência e pelo conhecimento. Não há farmacêuticos de primeira e de segunda. E só a educação contínua, a formação ao longo da vida, novas competências que vamos implementar, como a gestão e administração de unidades de saúde, saúde pública, oncologia farmacêutica, medicina farmacêutica, farmácia de emergência, só sim, por estas competências e pela formação contínua, nos conseguiremos diferenciar. E também com o nosso novo código deontológico, com a nossa nova sede que amplia a nossa ação e nos prepara tudo isto para o futuro. Só uma participação aumentada de toda a classe, e essa sim, determinante e fundamental, em que haja debate aberto, proporcionará as escolhas que dentro de pouco mais de um ano voltaremos a ter que fazer para os nossos futuros líderes. Estimado Dr. Rui Ivo, como representante da Sra. Ministra, peço-lhe que lhe transmita, em meu nome, um convite. Sei que a agenda é muito difícil e por isso não estranhei que não tivesse vindo. Nem o interpreto como uma falta de consideração pela profissão que hoje aqui represento.
Mas seria muito importante e esclarecedor para a mais alta responsável da saúde que, de forma anónima, visitasse os nossos farmacêuticos comunitários no momento em que estão a ser descompostos e até ameaçados pelos utentes por não terem vacinas da gripe. Explicar-lhes porque não podem fazer testes SARS-CoV-2 quando sabemos que já são feitos um pouco por toda a parte, até nos ginásios. Mas a IARS não vai. Visitar os nossos serviços farmacêuticos hospitalares e ver o esforço desumano em que hoje vivem os nossos farmacêuticos hospitalares para, mesmo os mais séniores, levarem pouco mais de 1000 euros para casa. Tentar perceber como conseguem os laboratórios de análises clínicas de proximidade sobreviver faturando 1 euro por cada domicílio aos séniores que já não se podem deslocar. Compreender em profundidade porque é tão bizarro imaginar que, de repente, a distribuição farmacêutica se pode concretizar através de carrinhas de hospitais ou das Forças Armadas. Realizar as dificuldades que as nossas empresas têm em ver os seus assuntos atendidos pela administração pública quando querem exportar ou aprovar dispositivos para a prestação de cuidados de saúde, etc, etc, etc. Tenho a certeza de que um dia passado connosco seria inesquecível para a Sra. Ministra, como deve ser para quem governa numa democracia e responde ao seu povo pelo bem público. Caros colegas, este é o meu último congresso como bastonária. Em fevereiro de 2022 deixarei de o ser e até lá Portugal enfrentará ainda uma parte importante e devastadora desta pandemia. A pandemia da fome, do desemprego e da saúde mental. Nunca me verão vacilar, apesar do cansaço que vos confesso sentir, não pelo trabalho, mas pelas injustiças e desgostos que comigo levarei e que nunca esquecerei. Tornaram-se, contudo, uma vantagem. Hoje conheço melhor a profissão e é uma honra saber que Portugal pode contar com os farmacêuticos. Também hoje conheço melhor a natureza humana e reconheço, sem medo algum, os que sempre se consideraram maiores do que as instituições, apesar de nelas e à sua sombra viverem para se projetarem. A vós, farmacêuticos, povo de que faço parte, devo-vos lealdade, responsabilidade, a humildade de reconhecer que tenho que fazer melhor enquanto aqui estiver. Seria, porventura, acreditem, mais fácil acomodar-me e tentar passar nos pingos da chuva, mas nunca o farei. Quero agradecer a alguns colegas da Direção Nacional da Ordem dos Farmacêuticos que sabem quem são, aos colaboradores da Direção Nacional, ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral e a tantos farmacêuticos mais jovens e menos jovens que me ajudam todos os dias a continuar a cumprir o meu dever. Que vai sendo e será, neste ano e a partir deste congresso, cada vez mais discreto, como se impõe, para que novas alternativas e novos debates surjam para o futuro da profissão. E neste momento termino, não porque falei em moinhos de vento, com Dom Quixote, mas com uma parte de um poema que todos conhecemos, de William Henley, escrita em 1875, e que está inscrito no Book of Verses of Henley, e que se chama Invictus, e que diz, e vou citar: "E por ser estreita a fenda e eu não declino, nem por pesada a mão que o mundo espalma, eu sou o mestre do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. É por isso, por tudo isto, que tenho a maior confiança e eterna convicção de que os farmacêuticos, nós farmacêuticos, sairemos mais fortes, mais unidos naquilo que é a nossa missão e saberemos sempre fazer as escolhas mais acertadas. Porque, como referi, somos nós, caros colegas, que determinamos o nosso próprio destino. Porque somos também nós capitães da nossa alma." Muito obrigada.